Gente, esse vídeo é pra falar sobre como foi descobrir que eu passei por abuso sexual na infância quando eu já era adulta. Esse vídeo, obviamente, vai ter gatilho pra traumas sexuais, então se você não gosta desse tipo de conteúdo ou se você é sensível a esse tipo de conteúdo e coisas do tipo, por favor, não assista. Principalmente se você estiver num momento de vulnerabilidade, escolha assistir outras coisas que vão te deixar calminha. Foi pego fazendo bagunça. Bom, eu tenho um transtorno dissociativo de identidade e eu fui diagnosticada aos 23 anos. Atualmente eu tenho 25. Tem quase 2 anos que eu fui diagnosticada. Eu fui diagnosticada bem perto do meu aniversário. Eu fui diagnosticada em fevereiro de 2023. E eu já estou dissociando. E para poder dar mais contexto, eu gostaria de explicar primeiro o que é TDI e quem sou eu. TDI é um transtorno dissociativo que acontece como resultado de trauma repetitivo na infância. Esse trauma pode ser qualquer tipo de trauma, não precisa ser abuso, mas está bastante relacionado com abuso. E basicamente o que o cérebro faz é reagir ao que está acontecendo, ao trauma que está acontecendo, separando partes da consciência para poder separar memórias do trauma e outras partes para não ter nenhuma memória de trauma, para que essa parte que não tem memória do trauma consiga funcionar no cotidiano, ir para a escola, ir para o trabalho, fazer coisas do tipo. Por causa disso, há muita amnésia envolvida. Partes da consciência diferentes não vão lembrar de traumas diferentes, então essa parte que tem esse trauma aqui só vai lembrar desse trauma aqui, partes que não tem nenhum trauma não vão lembrar de nenhum trauma, podem estar conscientes, mas geralmente não tem a lembrança, e tem a parte que se chama host, que é a parte da consciência, a identidade que está no controle do corpo com mais frequência, que geralmente tem pouca ou nenhuma consciência ou lembrança dos traumas. Então vamos lá. A primeira host desse sistema foi a Isabela. Eu vou deixar em algum lugar aqui da tela um mapa mental para poder explicar todas as altas que eu já fui. Eu atualmente me chamo Sila, eu sou a host do sistema e eu sou fusão de várias alters. Eu tenho memória tanto de já ter sido a Isabela quanto de já ter sido a Lucy, que era a protetora sexual principal do sistema, quando a gente era criança. Fusão são basicamente duas identidades, duas partes separadas do cérebro, duas consciências dentro do cérebro, se tornando uma só, pode envolver só duas ou mais do que duas. Eu já passei por vários processos de fusão, 2 deles estão documentados aqui no canal, se você quiser assistir, inclusive o mais recente. Eu tenho bastante memória de coisas que aconteceram, não tenho memória de tudo, tô longe de ter memória de tudo, mas eu tenho bastante memória do que aconteceu, é parte do tratamento, não é que eu tô necessariamente recuperando memórias, eu só tô juntando memórias de 2 partes diferentes do meu cérebro. Eu não sei se essa explicação sobre o que é TDI e quem eu sou fez muito sentido, porque eu tô dissociando muito. Mas o que eu não consegui falar, eu vou deixar na tela a explicação, porque mesmo que eu tenha anotado algumas coisas para poder falar, eu duvido que eu vou conseguir falar tudo da forma como eu pensei, porque falar sobre trauma me faz dissociar. E é isso, eu acho. Enfim, fui diagnosticada em fevereiro de 2023. Até o diagnóstico, a Isabela não tinha noção nenhuma dos traumas sexuais. Ela só tinha alguma noção do que tinha acontecido quando a Lucy tinha algum flashback e elas estavam perto uma da outra, meio que vazava o conteúdo do flashback para outra, mas mesmo assim que o flashback acabava, vinha a amnésia de novo, então ela não lembrava de nada. E a gente descobriu abuso sexual na infância porque a Lucy tinha mandado algumas mensagens, a gente mandou para a psicóloga e a psicóloga falou: considerando tudo que ela escreveu, eu acho que a Lucy foi estuprada. E aí teve um período muito grande de negação por parte da Isabela. A Lucy já sabia que tinha acontecido porque ela tinha memórias daquilo, ela só não sabia que aquilo era estupro. Ela sabia que era trauma, que era abuso sexual, mas não sabia que era encaixado no crime estupro. E aí, para poder deixar definido aqui, estupro não precisa ter penetração. Pela lei, estupro é você constranger alguém mediante ameaça ou
violência a ter algum ato sexual com você ou deixar que você faça algum ato sexual com ela. No nosso caso, na infância, os primeiros abusos foram com outras crianças que estudavam na mesma escola que a gente. Tem cachorro latindo, mas eu não quero parar o vídeo, porque senão depois eu não vou lembrar onde eu parei. No nosso caso, a gente não entendia que aquilo era estupro porque não teve penetração, mas teve muita violência. A gente também foi muito machucada em momentos de abuso sexual, mesmo que fossem outras crianças fazendo. E muitas vezes eram várias crianças de uma vez. As professoras sabiam do que estava acontecendo, não só porque muitas delas viam acontecendo, mas porque a gente chegou a falar para nossa mãe o que estava acontecendo. Ela foi na escola, o pessoal da escola não sei o que disse, mas não resolveu porra nenhuma, basicamente. A gente continuou passando por abuso sexual durante todos os nossos anos escolares, em diferentes escolas, e basicamente nunca ninguém fez nada sobre isso. E nessa primeira escola onde começou a acontecer, as professoras falaram muito pra gente que isso não era ruim, que o que estava acontecendo com a gente não era ruim, eram só os meninos brincando com a gente, ou que era só eles demonstrando interesse na gente, mas estava sendo de formas extremamente violentas que estavam machucando, não só machucando no sentido de parte íntima, mas de machucar o resto do corpo pela forma com que eles faziam o que faziam. Era uma coisa muito sofrida, mas as professoras falavam que era só uma brincadeira, elas fingiam que não estava acontecendo. A gente não foi as únicas a passarem por abuso sexual nessa escola, e nenhuma outra escola, na verdade. A gente viu várias colegas de classe passando por coisas parecidas. Mas enfim, aqui eu tô falando sobre esses primeiros anos. E o fato de ter sido tão normalizado foi horrível para nossa cabeça. Porque chegou um momento em que a gente não conseguia mais reagir ao que estava acontecendo. Porque falar não funcionava. Tentar bater nos meninos para eles pararem não funcionava. E pedir ajuda para os adultos também não estava funcionando. A gente tem várias respostas de trauma no cérebro, todo mundo. A que a gente mais conhece é luta ou fuga, mas tem várias outras. E uma delas é você congelar, que é basicamente você dissociar e distanciar a sua mente do que está acontecendo para você não sofrer tanto. E o que aconteceu com a gente foi isso. Com o passar dos anos, a gente só não conseguia mais reagir ao que estava acontecendo num nível tão forte que muitas vezes a gente não conseguia falar e nem se mover. E que, inclusive, já causou muita culpa, porque eu ficava pensando há um tempo atrás de que talvez eu devesse ter lutado mais contra o que estava acontecendo. Só que a questão é que todas as vezes em que eu lutei contra, o resultado foi pior, porque como eu estava lutando contra a violência com que o abuso acontecia, acabava sendo pior. Então, o que aconteceu foi que o nosso cérebro meio que aprendeu que a gente resistir menos machucava menos. E aqui vem uma parte que é bem específica de transtornos que causam amnésia, é que a única identidade que lembrava dessas coisas acontecendo era a Lucy. Então, a Isabela não lembrava do que estava acontecendo, ela não tinha consciência do que estava acontecendo, e a gente estudava com aquelas pessoas, o que fazia com que a gente visse aquelas pessoas quase todos os dias, durante alguns anos. Como a Isabela não lembrava dos abusos que estavam acontecendo, ela acreditava que alguns daqueles meninos eram amigos, no sentido de eram pessoas legais e saudáveis. Tinham meninos que eram, tipo, odientos. Eu não sei descrever, mas, tipo, eram meninos que faziam tanta coisa com tantas outras meninas que meio que existia um ódio coletivo muito grande a eles, apesar deles nunca terem sido punidos por porra nenhuma também. Mas existiam alguns dos meninos que estavam fazendo coisas com a gente que a Isabela não via eles como perigosos porque ela não tinha memória do que estava acontecendo. E eu acho que as pessoas não conseguem compreender direito o quão vulnerável isso te deixa, porque
É muito difícil você se proteger de uma coisa que você não lembra que aconteceu. E no nosso caso, e sempre bom lembrar, a gente tá falando sobre a nossa experiência. No nosso caso, isso adicionou meio que uma camada de culpa, porque eu pensava, eu não deveria saber que eles estavam fazendo alguma coisa comigo, porque tinha algum desses meninos que a Isabela tinha memórias boas desses meninos, enquanto a Lucy só tinha memórias horríveis desses meninos. Essa é uma parte extremamente chata e horrível de ter TDI. Que isso não só sobre trauma sexual, mas sobre qualquer tipo de trauma. É você perceber que uma pessoa que você gosta, um grupo de pessoas que você gosta, na verdade foram pessoas que te abusaram, que te traumatizaram, que te fizeram muito mal, e você só não tinha consciência do que estava acontecendo porque o seu cérebro aprendeu que a amnésia é a melhor forma de lidar com trauma. No nosso caso, o fato de que esses abusos foram normalizados basicamente a vida inteira, porque desde bem criança, a gente começou a estudar na escola quando a gente tinha 6 anos. Desde bem criança, o que a gente aprendeu era que aquilo era só uma brincadeira e de que não era tão sério assim, coisa do tipo. Foi muito normalizado, o que deixou a gente vulnerável para abusos posteriores na adolescência e vida adulta. E uma outra coisa sobre TDI especificamente, envolvendo assunto de trauma no geral, é que a Lucy, principalmente nos primeiros anos de vida em que o gatilho para ela estar no front, ou seja, no controle do corpo, era gente tocando nosso corpo sem permissão, ou coisas nesse sentido de abuso sexual. Basicamente todas as memórias dela eram sobre isso. Então ela não tinha memória de afeto, ela não tinha memória de pessoas só sendo legais com ela, ou memórias de amizades durante um bom tempo. Isso foi mudando ao longo da vida conforme foi necessário, principalmente porque, como eu disse, muito abuso sexual aconteceu na escola. Então ela acabava estando no front na escola com alguma frequência e eventualmente ela começou a estar no front, principalmente na adolescência, não necessariamente porque tinha algum gatilho de perigo, mas porque era o ambiente escolar. E como eu tenho as memórias da Lúcia, eu consigo falar sobre isso de uma forma bem verdadeira, eu acho. Quando tudo que você é, ou uma parte muito grande do que você é só um tipo de trauma que é uma outra pessoa tirando todo o seu direito sobre o seu próprio corpo e impondo a vontade dela, isso faz você sentir um objeto. Então, durante muitos e muitos anos, eu não conseguia, eu enquanto Lucy, não conseguia me ver como alguém merecedora de qualquer coisa, porque todas as minhas memórias estavam ligadas a pessoas fazendo comigo coisas que eu não queria. Cara, você... Obrigada? Como resultado da Lucy ter muita memória ruim em relação à quantidade pequena de memória boa que ela tinha, o que aconteceu foi que ela se tornou não só protetora sexual do sistema, mas também perseguidora, que é um título, função, que pode abranger várias coisas, mas no nosso caso era... A Lucy tinha um ódio tão grande pelo corpo, porque ela entendia que, ok, esse corpo está sendo abusado e isso não está sendo bom, então eu odeio esse corpo, que acontecia muita autolesão e tentativa de suicídio, porque ela não conseguia lidar com a dor de, sei lá, 90% das memórias dela serem abuso. E serem abuso que estavam acontecendo com o corpo, especificamente. E, enfim, com tratamento, tanto com a psicóloga quanto a gente se cuidando, a gente não tá mais em tratamento há alguns meses, mas a gente continua se cuidando, processando coisas, usando o que a gente aprendeu na terapia para poder aplicar na nossa vida.
com esses quase 2 anos de autocuidado, com o diagnóstico certo e sabendo para onde a gente está indo, mais ou menos, a gente conseguiu melhorar muito. Há 2 anos atrás, esse vídeo não seria uma possibilidade sem ter 2 quilos de flashback a cada 5 segundos. E não seria uma possibilidade de falar de uma forma tão honesta, porque isso seria um gatilho enorme. E essa é a questão que eu queria colocar aqui como a principal, talvez. Obviamente o assunto é gatilho pra mim, eu acho que isso está visível de que é gatilho pra mim, mas hoje em dia eu consigo lidar bem melhor. A gente já passou por várias fusões ao longo dos últimos 2 anos e por muito processamento de trauma, não necessariamente todos os traumas, porque foram abusos que aconteceram ao longo da vida inteira, basicamente, mas processando certas partes ou certos eventos específicos, certos sentimentos ou sensações, para que hoje a gente conseguisse falar sobre isso sem isso ser um gatilho enorme ao ponto de deixar a gente disfuncional. A gente continua conseguindo gravar aqui, então isso já é algo. Tem como melhorar, sabe? A gente passou por muita coisa até chegar aqui, por muito trabalho, e a gente tem o privilégio, eu não vou dizer que isso é um privilégio, eu sinto muito, porque assim, o privilégio teria ser não ter passado por trauma nenhum, mas a gente tem o privilégio de poder cuidar da nossa saúde mental e colocar isso como prioridade. Então a gente realmente coloca como prioridade, e é por isso que tem acontecido, principalmente nos últimos meses, tanta integração e fusão e mudança no sistema. Isso é ótimo pra gente, é parte do tratamento, é parte do nosso objetivo, que é ter funcionalidade múltipla. A gente quer se tornar cada vez mais funcional, e para isso acontecer tem que, no nosso caso, acontecer mais fusões e integração, e a gente ficar numa... a gente conseguir se entender melhor e tudo mais. Gravar esse vídeo me deu muita dor de cabeça, tontura de dissociação, mas eu estou feliz e orgulhosa de mim mesma por ter gravado. Eu espero que isso ajude alguém, principalmente que ajude a entender que você descobrir que você passou por algo horrível na infância quando você já é adulta é horrível. Quando a Isabela descobriu, foi horrível. Passou 2, 3 meses numa depressão muito foda, porque aceitar que uma coisa tão horrível aconteceu com você e você não tem memória nenhuma daquele acontecimento é uma das piores coisas que eu já experienciei, fora o acontecimento original que não deveria ter acontecido. Mas depois de um período de entendimento do que aconteceu, a gente tá bem melhor. A gente conseguiu processar parte dessas coisas para que hoje não seja gatilho tão forte quanto era antes. A gente já teve período quando a psicóloga falou, olha, isso foi estupro. A gente estava num período em que só a menção à palavra estupro causava flashbacks que deixavam a gente inútil por dias, e toda a depressão que isso trouxe. Então, pra mim, mesmo que eu ache que talvez esteja óbvio no vídeo que eu tô tendo dificuldade pra poder falar de um jeito normal, pra mim eu estar conseguindo falar já é uma vitória, porque há 2 anos atrás isso não seria uma realidade. Então, é isso. É difícil, foi difícil. Lembrando, isso é sobre a nossa experiência, eu não estou aqui para poder falar sobre a experiência de mais ninguém. Eu só quis compartilhar a minha experiência porque não só outras pessoas pediram, mas porque eu acho que talvez seja importante para as pessoas entenderem a fragilidade e a vulnerabilidade que ter TDI te coloca, porque essa é a forma com que o seu cérebro funciona. Ter amnésia é horrível. Eu já vi muitas pessoas falando que queriam ter amnésia para certas coisas e tal, mas eu te garanto que não é bom algo ter acontecido com você e você não saber é horrível, porque aí você não consegue se proteger direito do que aconteceu. Mesmo que uma identidade não lembre, a outra identidade lembra, então as crises vão continuar acontecendo, sabe?
E quanto mais a gente vai trabalhando na nossa comunicação, integração, fusões e tudo mais, a gente vai percebendo a quantidade de momentos na vida em que a gente esteve muito vulnerável e que momentos em que ter amnésia deixou a gente mais vulnerável ainda. Eu espero que esse vídeo não tenha sido tão desconfortável de assistir. É um vídeo que eu considero importante, é um vídeo que eu espero que as pessoas deem carinho e respeito. Bom dizer que isso aqui é a minha história e eu não estou te pedindo permissão para contar ela. Dona da minha história sou eu. Se você não quer ouvir, se você não gostou, se você tem algo contra, você pode só sair do vídeo, porque na internet é assim, sabia? Você pode só clicar no xizinho ali e os seus problemas desaparecem. Eu não preciso ser um problema na sua vida se você não quiser. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele tenha sido interessante, porque legal eu não acho que foi, mas espero que tenha sido interessante e até depois.